Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata pelo Partido Democrata, manda uma carta para Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, tendo posicionamento firme sobre as eleições da Venezuela. Será que os americanos vão interferir no processo eleitoral do país? Falar um pouquinho também sobre o posicionamento do Brasil, que alega que não gostou do teor de uma carta mandada pelos Estados Unidos, União Europeia e alguns líderes latino-americanos que rechaçam a apuração das atas eleitorais pela Suprema Corte do país. Será que o Brasil, então, galera, reconhece o governo Maduro como governo oficial da Venezuela? Falar um pouquinho também sobre o Anonymous, reconhecido por divulgar dados ultra secretos de várias celebridades e instituições importantes, alegando que o Nicolás Maduro é um bilionário. E claro que isso pode impactar ainda mais a popularidade na Venezuela, que, convenhamos, não tem uma situação muito boa do ponto de vista econômico. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a reforma tributária do Brasil, que vai colocar o maior imposto do mundo sobre o consumo. O IVA brasileiro deve chegar a 28%, vamos entender aqui exatamente por quê, e a União Europeia que se posiciona acerca de militares para treinar militares ucranianos dentro da Ucrânia. Será que de fato, pessoal, os europeus farão isso? A gente tem também o candidato Robert Kennedy Jr., que desiste da sua campanha eleitoral, apoia o Trump, mas solta uma coisinha que talvez o Zelensky não vai gostar muito, hein? Aparentemente o Trump não considera continuar ajudando a Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, pessoal, a Kamala Harris, ela mandou uma carta para Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Na verdade, é uma carta-resposta porque a oposição da Venezuela também tinha mandado uma carta para o governo democrata, assim como mandou também para o Brasil, tá? Na prática, eles pediam apoio na luta da oposição para ter uma tentativa de apuração das atas eleitorais de maneira mais imparcial. Porque as atas, elas foram de fato apuradas, mas convenhamos, elas nunca apareceram em público e elas foram apuradas por um órgão pela justiça venezuelana, que a oposição acusa de estar em conluio com o próprio governo Maduro, visto que desde o período Hugo Chávez houve uma reforma judicial, ele aumentou o número de juízes e foi passando o tempo, alguns foram se aposentando e os outros que foram indicados pelo regime bolivariano, ou seja, Hugo Chávez ou Nicolás Maduro. Então a Kamala Harris, ela respondeu e na prática, pessoal, falou que eles reconhecem que existe, os Estados Unidos, né, uma censura e uma repressão na Venezuela e que eles apoiam o desejo do povo venezuelano por paz e uma mudança democrática após anos de corrupção governamental, abuso de poder e má gestão econômica. Um ponto importante que eles colocaram também é que eles apoiam que as Forças Armadas da Venezuela devem agir de forma a preservar a democracia e os direitos humanos no país. Isso é uma coisa, galera, importante porque, em tese, isso aí está no princípio da própria Constituição venezuelana. Sim, a gente teve um movimento bem importante na Venezuela, em 1989, conhecido como Caracazo, ou Caracazo, né? Depende aí se você fala mais o português, espanhol e tal. E esse movimento fez com que o presidente do país à época, o Carlos Andrés Pérez, ele pegasse as forças policiais e as forças armadas da Venezuela e fizesse uma repressão, assim, extremamente violenta. Tanto que quando a gente tem a ascensão do Hugo Chávez no poder, que veio também dos militares com viés um pouco mais nacionalista, intervencionista, ele até coloca na Constituição da Venezuela que está proibido o exército atuar contra o seu próprio povo, como se fosse um recado para que um caracaço nunca mais aconteça. E é justamente isso que a oposição coloca agora, que as Forças Armadas do país, seja a polícia, enfim, está atuando de uma forma repreensiva contra a galera que se manifesta contra o governo. Claro que a interpretação do Maduro é que, na verdade, o que está acontecendo é que a oposição está em conluio com os Estados Unidos, incentivando manifestações violentas para tentar derrubar a democracia do país. Mas é fato que as Forças Armadas, seja a polícia, exército, está atuando de novo na forma de repressão das manifestações. A gente teve também, galera, uma fala falando que encoraja uma transição pacífica e democrática, de acordo com a lei eleitoral.
Ou seja, pelas palavras da Kamala Harris, o que dá para entender, tá? É que os Estados Unidos não vai querer interferir, ou pelo menos não agora. A gente sabe que os Estados Unidos está em meio a uma campanha eleitoral que vai acontecer agora em novembro, e convenhamos que uma guerra na América Latina, levantando, né, o debate de intervencionismo dos Estados Unidos, tudo tal, não é uma coisa boa. Com o aumento dos gastos militares, possível envio de novos militares, tal, não é uma coisa positiva para a política americana. Além do que, galera, uma intervenção militar é uma coisa muito séria para ser feita e deveria ser feito de acordo com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, de um consenso da comunidade internacional e coisa. Isso não existe, né? China e Rússia, por exemplo, que são 2 membros do Conselho de Segurança da ONU, já reconhecem o Nicolás Maduro como presidente e, obviamente, vetariam algum tipo de intervenção direta na Venezuela. Ou seja, tanto por falta de interesse político, tanto por falta de... Cara, convenhamos, né? Se você não concorda com a eleição do país, a invasão militar não é a resposta adequada para isso, né? Tanto pela questão moral e ética, que acho que é o menos importante, e até por possíveis negações ou respostas de Rússia, China com apoio, não vai ter uma intervenção maior dos Estados Unidos. Mas, por meio de, colocar assim, diplomacia, falas, tal, isso pode de fato acontecer. Por exemplo, a gente teve uma carta, eu coloquei para vocês, colocando, galera, além de vários ex-líderes dos países latino-americanos, aí sendo bem mais incisivo, tá? Falando de fato em fraude eleitoral, a gente teve Estados Unidos, União Europeia e alguns líderes atuais da América Latina também colocando. E aí, sentiu-se a falta de alguns países, por exemplo, o Brasil. Por que o Brasil não assinou essa carta? Quer dizer, então, que o Brasil ele concorda que o Nicolás Maduro é o presidente e reconhece a Suprema Corte do país como órgão idôneo para fazer a vistoria das atas? Então, pelo posicionamento do Brasil, o que a gente teve é que o tom e o teor do texto não concorda, né? O Brasil não concorda muito com esse teor. O Brasil alega que ele é um dos únicos países que ainda consegue dialogar tanto com a situação quanto com a oposição do país. Então, por isso, o Brasil considerou, né, que se ele assinasse, por exemplo, essa carta, isso faria com que o Nicolás Maduro não visse mais o Brasil como um possível intermediador do conflito. Pelo discurso, tá? O que dá para entender é que o Brasil, ele ainda vê esperança de uma saída pacífica, de uma saída democrática, que talvez a Venezuela vá apresentar essas atas eleitorais, galera, não sei como, tá? O próprio Supremo Tribunal do país, ele falou, por exemplo, que ele, né, já viu as atas, já fez a verificação, tá tudo certinho, o Nicolás Maduro que ganhou, e falou que não pode ter apresentação, não vamos apresentar, tá com a gente aqui, ó, CNE e Justiça do país. E que, inclusive, quem contestar ou fizer algo contrário a isso, pode ser indiciado pelo Ministério Público, como é o caso, por exemplo, do Edmundo Gonzalez, que está respondendo a uma acusação criminal. E possivelmente, se for julgado, enfim, vai ser considerado como culpado e até mesmo preso na Venezuela, tá? Ou seja, o Brasil, na minha concepção, tá? Aí sai meio que informação, entra, cara, puro achismo, pura especulação, inclusive deixa no comentário se vocês concordam. O Brasil queria muito reconhecer o Nicolás Maduro, mas muito mesmo, porque isso pegaria muito bem, por exemplo, com os BRICS, que vai ter reunião agora em outubro, com decisões importantes sobre sistema alternativo de pagamentos, moeda única, inclusão de novos membros. O Nicolás Maduro foi convidado para o Putin para fazer parte. China, Irã, Rússia são países que reconhecem o Nicolás Maduro enquanto presidente, e o Brasil, como uma liderança latino-americana, que quer fazer parte de Conselho de Segurança Permanente da ONU, do G20, já fazemos parte, né? Mas com uma liderança importante, pô, cara, negociar com todo mundo é excelente. Então a gente vai tentar segurar até o último momento, mais ou menos como foi com a Nicarágua. Enquanto todos os países queriam condenar o Daniel Ortega, aplicar sanções contra o Daniel Ortega, o Brasil não, pô, vamos deixar, sanções não resolvem nada, tal. No final das contas, quando a gente se recusou a participar dos 45 anos da Revolução Sandinista, eles expulsaram o embaixador do Brasil, a gente expulsou o embaixador da Nicarágua e aí acabou as relações. Acho que o Brasil vai tentar segurar até o último momento também, até quando não der mais para romper as relações. O próprio Celso Amorim falou sobre isso, né? Ele falou, galera, que as sanções não resolvem e que o Brasil, na verdade, está trabalhando pela paz. Agora, como trabalhar pela paz com o governo Maduro, que aparentemente não está disposto a mostrar as atas eleitorais, sendo que tinha prometido para o Brasil que faria isso, e inclusive a comunidade internacional exige isso para aprovação das eleições, eu juro que eu não sei como. Aliás, o Itamaraty e as relações exteriores do Brasil devem estar quebrando a cabeça para não se comprometer com nenhum dos dois lados. E aí, galera, o que o Brasil vai fazer, hein? A gente teve também o Anonymous, para quem não sabe, né, grande responsável pela divulgação de informações, enfim,
colocando a partir de um sistema de hacker que eles descobriram que o Nicolás Maduro tem aproximadamente 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Rico, hein, galera? Rico, tá? Se é verdade ou não, convenhamos que a gente não sabe. Mas só de sair essa informação, se ela de fato chegar, galera, na Venezuela, por exemplo, com muita ênfase, disseminar pela população, pô, isso pode instigar ainda mais os ânimos populares. Pô, a gente está vivendo aqui um regime que a gente... Eu falei para vocês, né, que a Assembleia, por exemplo, do país, que hoje é de maioria chavista, maioria bolivariana, já alegou, galera, que eles querem aprovar uma lei que faça com que partidos políticos, movimentos políticos, não possam existir se eles são em conluio com o movimento fascista internacional e atentam contra a democracia. Só que para eles contestar as eleições que não houve apresentação das atas, já é uma contestação da democracia. Ou seja, fica inviável a participação da oposição, entende? Então, se sair a notícia e de fato for confirmada, né, galera, 3 bilhões de dólares, é uma informação bem pesada que pode acirrar ainda mais os ânimos do país. A gente teve também, pessoal, a confirmação por parte do Ministério da Fazenda do Brasil que a nossa reforma tributária ela vai ficar na casa de um IVA, um imposto sobre valor agregado, um imposto comum de mais ou menos 27,97%. As estimativas iniciais falavam em 26,5%, que já é altíssimo, mas não seria o maior do mundo. Agora ele vai ser o maior do mundo. Por quê? Essa reforma tributária, galera, deixando bem claro, tá? Pelo menos pelas informações do governo brasileiro, não é para aumentar ou reduzir os impostos, mas sim para simplificar os impostos no Brasil, que de verdade já é um ótimo adianto, tá? Em que sentido, professor? Por exemplo, hoje a gente tem produtos que tem cada um impostinho diferente, porque no passado a gente teve lobby no Congresso, no Senado, do tal, para aprovação de algum tipo de incentivo para aquele produto. Vou dar um exemplo. Se você vai lá e produz, por exemplo, um bombom, você paga um tipo de imposto. Se você produz um waffle achocolatado, você paga um outro imposto. Porque em algum momento do passado, tenho certeza, alguém fez um lobby para que o waffle achocolatado, não, é super importante para aquela cidade, porque movimenta empregos, porque gera economia, tudo tal. E aí a gente tem, sei lá, o waffle achocolatado mais barato do que o bombom. E aí isso faz com que o Brasil tenha uma complexidade tributária, de tributações diferentes para produtos diferentes e vários tributos que tem que pagar ao mesmo tempo, que vê um investidor, por exemplo, estrangeiro, o cara fica maluco. Pô, será que eu invisto no, sei lá, na Argentina? E ó que a Argentina não é aquelas coisas também, né? Mas que tem uma simplificação tributária maior. Eu sei exatamente o que eu tenho que pagar. Traz uma segurança jurídica maior, ou pago o Brasil, que é quase um manicômio jurídico, ou seja, uma loucura. Cada produto diferente, vários impostos diferentes. Então o Brasil ele vai simplificar, ele vai criar o IVA, que é um imposto comum, e reduzir todos os impostos num único só. Galera, de verdade, tá? Isso é excelente. Só que, de novo, não se trata de aumentar ou reduzir, e sim de unificar. O que a gente teve agora, o anúncio do aumento, é porque alguns produtos foram vistos pelo Congresso como essenciais para ter uma tributação zero, principalmente produtos ligados à carne, a queijos, também alguns setores ali de medicamentos e também do setor imobiliário. Aí o Brasil falou, bom, já que o Congresso está assumindo que tem alguns produtos da cesta básica que merecem alíquota zero, para a gente conseguir atingir a arrecadação necessária, vai ter que aumentar o IVA dos outros produtos. Então a gente vai ter esses 27,97 mais ou menos, como eu passei para vocês, como imposto de quase todos os produtos, excetuando alguns que têm incentivos e também incentivando o que eles chamam de imposto do pecado. Existem alguns impostos que vão ser cobrados, por exemplo, das bets, né, das casas de aposta, impostos, por exemplo, sobre cigarros, sobre refrigerantes, sobre bebidas alcoólicas, sobre coisas que o governo brasileiro considera que fazem mal ou ao meio ambiente ou à saúde, e é como uma forma de incentivo a você não utilizar tanto esses produtos, aumentam-se os impostos. É justo? Cara, geralmente os países utilizam, tá? Se é justo ou não, se de fato faz com que as pessoas vão consumir menos refrigerante, bebida alcoólica, cigarros e tal, isso é uma outra questão, mas também faz parte da reforma tributária brasileira. Eu acho, cara, excelente por dois motivos, tá? Essa reforma tributária. Não pelo valor é absurdo, mas por quê? Vai explicitar pra gente, de fato, o quanto que a gente paga, porque com todos os impostos separados ficava difícil ver que a gente já paga o maior imposto do mundo no consumo, não exatamente na renda, né? Aí seria uma aula até um pouco mais complexa sobre reforma tributária, podemos fazer no futuro. E também por conta dessa simplificação, que tende a fazer com que o país seja mais atrativo, mais simples para se empreender e para atrair investimentos estrangeiros. A gente teve também, pessoal, a União Europeia fazendo uma espécie de recomendação sobre a instalação de tropas na Ucrânia. Como assim, professor?
A gente tem um programa europeu chamado de Missão de Assistência Militar da União Europeia para a Ucrânia. Estima-se, tá, que mais ou menos 60 mil militares da Ucrânia já tenham sido treinados na Alemanha e na Polônia para fazer, né, o uso ali dos equipamentos, até mesmo para ter noções de combate na Ucrânia. Eu citei para vocês essa semana que a Associated Press, ela divulgou uma notícia de militares, galera, que estavam comandantes militares preocupados com a má qualificação dos seus soldados, dos seus recrutas, alegando que eles não têm noção, por exemplo, eles veem, por exemplo, militares inimigos na frente, os caras ficam com medo, eles abandonam suas posições, eles não confiam no comando militar. E eu falei, galera, isso não é típico, o cara é medroso, galera, isso um pouco, né, mas assim, isso é típico de quem não tem treinamento militar. O cara, ele é reservista, foi chamado de último momento, faz um treinamento rapidinho e vai lá, combate no campo de batalha com militares do outro lado querendo tirar sua vida. Pô, é claro que isso gera, né, um certo medo, vamos colocar assim. Então, precisa de mais treinamento, precisa de militares experientes. A Ucrânia, ela pediu em maio para que o treinamento militar acontecesse em solo ucraniano. Tanto que a França se pronunciou favorável a isso, falou que poderia inclusive mandar militares e tal. O que a União Europeia colocou é que, por enquanto, ela não recomenda fazer isso. Ela até fala que vai continuar com o programa de treinamento de militares, muito possivelmente mais próximo da fronteira, ou seja, na Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, enfim, algumas posições militares, e vai aumentar os recursos para isso, para que mais soldados estejam treinados. Mas que, por enquanto, isso pode ser visto como uma provocação pela Rússia, né, ou seja, colocar militares da OTAN dentro do solo ucraniano, e que a Ucrânia não tem condições de defender os soldados que vão ser enviados pela União Europeia para combater ou para treinar os ucranianos em solo ucraniano. Então, por enquanto, pelo menos a recomendação da União Europeia é que isso não aconteça. A gente teve também, pessoal, a notícia que o Robert F. Kennedy Jr., que era candidato aí à presidência dos Estados Unidos, abandonou a campanha eleitoral e está fazendo campanha para o Trump. Sim, inclusive discursou junto ao Trump em um comício recente que aconteceu nos Estados Unidos. Dentre outras questões, acho que o mais importante que ele falou, excetuando a política interna dos Estados Unidos, foi o posicionamento acerca do America First, que é uma tática do governo Trump desde o seu primeiro mandato e deve ser utilizado agora no segundo mandato, eventualmente, caso ele seja aí, né, presidente dos Estados Unidos. Eu primeiro vou pensar nos interesses dos Estados Unidos, para depois pensar nos interesses estrangeiros. O Robert Kennedy Jr., ele falou, galera, que os Estados Unidos, segundo as palavras dele, em conversa com o Trump, não vão ficar mais mandando 200 bilhões de dólares para os ucranianos e vão utilizar esse dinheiro nos Estados Unidos. Independente se o valor está certo, se de fato isso vai acontecer, dá um indicativo do que a base eleitoral do Trump, pelo menos a maioria quer. Porque lembrando, pessoal, é candidato, né? Candidato, seja a Kamala Harris, seja o Trump, os caras fazem tudo para ter voto. A Kamala Harris até é o jeito mais molecona, né? Ou Brett, como tá chamando, seja jeito descolada, risadinha, tal, os memes que estão sendo compartilhados pela Kamala Harris. Tudo isso para ganhar voto, faz parte do jogo eleitoral, assim como o Trump também faz a mesma coisa, né? Mas essa fala no meio de um comício do Trump, dá um indicativo preocupante para o Zelensky, que muito possivelmente, caso o Trump seja eleito, haverá uma pressão bem grande para que os recursos sejam, pelo menos, menos enviados para os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.